Olá, reflexões de hoje vamos falar sobre tragédia de ocupação dos morros no Rio de Janeiro, que causaram 816 mortes até o momento. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do presidente do Sindicato dos Engenheiros do Espírito Santo, SENGE, Sebastião da Silveira. Sebastião, é um prazer tê-lo aqui. Nós estamos presenciando isso pelos meios de comunicação, as tragédias que aconteceram agora nesse mês de janeiro de 2011, no Rio de Janeiro, causando um grande número de mortes e desabrigados. Além disso, a gente tem acompanhado pelos jornais tragédias anteriores, como foi do Morro do Bumba, em 2010, lá em Niterói, que foram 47 mortos, 3.000 desabrigados por um morro de aterro de lixo não controlado e que causou essa grande tragédia. E além disso, as chuvas, inundações que causam tragédias no Brasil inteiro, no estado de São Paulo, no estado de Santa Catarina. É comum nessa época do ano, que começa em novembro e vai até o mês de março, o mês das chuvas, um período de chuvas, período de verão, em que ocorrem essas tragédias. E o que nós queremos abordar hoje nessas reflexões é justamente a previsibilidade dessa tragédia pela falta de uma ação adequada do poder público, a conscientização, inclusive, das pessoas de uma maneira geral. Sebastião, como você verifica essa tragédia pelo âmbito aí do engenheiro, a visão do técnico, do que aconteceu no estado do Rio de Janeiro? Almir, a gente vê na questão da engenharia, né, da geologia, né, todas essas tragédias que ocorrem, e quando você verifica o geólogo falando ou fazendo análise, você vê que realmente o título da pauta hoje, ela é bem pertinente, que são riscos previsíveis. E a base dessa situação que a gente vê são as ocupações desordenadas, tá? Aonde o poder público não tem um acompanhamento, né, de uma fiscalização, de poder tentar evitar, ou se tem o poder de evitar, ele não evita. E na questão da engenharia, né, os engenheiros, os geólogos, no caso do Rio de Janeiro, como na tragédia do Bumba, sempre foi previsto. Os geólogos, em vários momentos, quando você vê essa região interiorana do Rio, né, em que as ocupações, e que não são só, que a gente tem que verificar, que essa ocupação não é só demanda do poder, de quem tem poder aquisitivo pequeno. Você pode verificar que houve até mansões que foram engolidas nos deslizamentos. Por quê? Porque essa ocupação não foi feita uma contenção, entendeu? Que poderia evitar. E outras vezes, a questão de você estar ocupando esses espaços, né, de encostas, em que você tira toda a proteção, tá? E que é uma vegetação que protege aquelas pedras, que protege aquele talude, né, que a natureza ela vai cobrar. Se você tira dela, ela te devolve, só que ela te devolve de uma forma que você não espera. Então tem que ter esse cuidado. Sebastião, a gente vê, por exemplo, eu cito sempre esse exemplo, em Blumenau, que todo período de 3 em 3 anos, onde ocorrem as maiores precipitações, eu não sei exatamente os intervalos de tempo, mas a gente presencia Blumenau, o pessoal nas lojas, limpando as lojas depois de uma inundação. Eles estão localizados na curva de um rio. E a cidade de Blumenau continua ali, todo mundo volta para o mesmo lugar, depois de passado a inundação, a enchente. Lógico que lá não tem essas tragédias tão violentas, porque a região não é tão escarpada como a região do Rio. Mas se sabe que vai ocupar morro, né?
Inclusive tem uma lei de parcelamento do solo urbano que fala acima da cota 50, né, é proibido a ocupação. Lógico que isso é genérico, né? Às vezes até pode se ocupar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do tipo de solo, da estrutura geofísica do solo, né? E na Serra do Mar, é mais do que provado que é uma área de grandes desmoronamentos. Toda aquela região ali. Você está correto. A questão é que nós temos que ter um acompanhamento, e que infelizmente a grande maioria não tem, né? Que é um acompanhamento do engenheiro, né? É um acompanhamento do geólogo. São acompanhamentos que deveriam ter os acompanhamentos técnicos, que às vezes acaba não ocorrendo. Mas o que nós temos que também verificar, em todas as situações, a gente vê as tragédias no Rio, tragédias em São Paulo, mas tudo isso também, o que nós temos que verificar é a questão da atuação, no meu entender, do poder público, junto com a população. Há a negligência do poder público. Que permite a ocupação em áreas que não podem ser ocupadas. Correto. Para mim, eu vejo que parte dessa negligência, né, que eu acho que o poder público, ele peca, né, ele peca nessa situação, mas ao mesmo tempo que ele tem essa negligência que o poder público tem, nós temos a questão da moradia. Sim. Que é uma luta incessante da classe trabalhadora, de ter o seu direito de moradia. Sim. E às vezes quando você você vem para um grande centro, tipo Rio, tipo São Paulo, tipo Grande Vitória, aonde é feita essa ocupação? Essa ocupação é onde é mais próximo do seu trabalho. E aí é onde você tem aquela ocupação desordenada, que tem a parte da negligência do poder público, tem a parte que quando você ocupa, o próprio poder público leva os benefícios para lá, tipo água e luz, que cria essa situação. Então, deveria, tanto o poder municipal, quanto o poder estadual, quanto o poder federal, não incentivar de uma forma indireta, como acaba incentivando essa ocupação. E que depois que você ocupa, você tem que tentar fazer solucionar. E o poder público não soluciona a curto prazo. Talvez a longo prazo pode até tentar solucionar. Mas a curto e a médio prazo, nós não temos visto essa solução. Eu acho que a gente podia até colocar que ele erra em dois momentos, né? Primeiro, por não prover oferta de moradia para a população que cresce, né? E que ocupa. Às vezes essa ocupação ocorre por migrações, né? Causada por oferta de trabalho ou até problemas de êxodo rural, né? Até de outros estados para a periferia dessas cidades. No caso do Rio de Janeiro, São Paulo e até Vitória, também a Grande Vitória, a gente percebe isso muito. Nós já tivemos, inclusive, até no passado aqui, uma grande tragédia, o Morro do Macaco. Correto. Né? Não sei se você se lembra disso. Mas em um outro momento oficializando essa situação, né? Quer dizer, primeiro não moradia, proíbe, né? Não viabiliza, né? Aí o poder público, aí estou dizendo em seus três níveis, né? No governo federal, governo estadual, governo municipal. O município faz o parcelamento do solo urbano, né? Também é o principal envolvido nesse processo, né? Mas lógico que tem efeitos advindos de outras áreas de governo. Eu vejo que a questão da área ambiental, né, o hoje você tem uma preocupação muito grande com a parte ambiental. Mas o que no passado nós não tivemos, como você mesmo colocou, a questão da ocupação e do crescimento da oferta da demanda. Que nós vemos, por exemplo, o grande crescimento, se a gente pega o Espírito Santo, a população, 70%, 80% da população está na Grande Vitória, quando na realidade nós deveríamos estar interiorizando, nós deveríamos estar criando condições de empregos, mas também não empregos que vão trazer miséria. Não adianta você trazer, como aqui nós tivemos no passado, a ArcelorMittal, antiga CST, em que na sua configuração, na sua montagem, você trouxe muitos empregos.
Mas quando ela esteve em funcionamento, ela reduziu porque a grande parte dos trabalhadores eram da construção civil e de pouco qualificação, né? Qualificação baixa. E é onde você criou os bolsões de pobreza. O caso de São Pedro, até gostaria de colocar esse exemplo de São Pedro, dizendo o seguinte, que ocupou um manguezal, né? É uma área até que tem menos problema de inundação e desmoronamento, mas tem um impacto ambiental muito grande sobre a produção de pescado, sobre a qualidade de vida da região como um todo, né? E dizer o seguinte, que quando o poder público não provê uma moradia em lugares adequados, o custo da produção da moradia ali nos manguezais, pelo menos os estudos do Banco Mundial, na época que foi feito um programa chamado Cidade de Porte Médio, é muito mais elevado do que regiões nobres da cidade, às vezes. Se o poder público tivesse comprado áreas adequadas para o loteamento, teria sido muito mais barato do que aterrar aquelas áreas que são passíveis de acomodação daquele material e vão sempre recalcando, né? Se gastou muito em aterro e urbanização daquelas áreas. E o exemplo de São Pedro, nessas ocupações irregulares, nós devemos lembrar que anteriormente era o grande lixão de Vitória. É verdade. Tá? E nessa questão, na agressão do ambiental, na agressão do meio ambiente, né, que foi o próprio lixão foi criado pelo próprio poder público. Exatamente. Né, você aterra no nível do mar, ou no nível da maré. E aí com aquelas ocupações, como você estava no nível, o que acontece? Você não tem o retorno, você não tem a drenagem para ser feita. Então você já tem esse problema da ocupação, isso no caso dos manguezais nossos aqui. Tá? É o contrário da ocupação dos morros. Dos morros o esgoto, a água, ela vem para baixo. Nas ocupações, tipo o lixão nosso, a questão de São Pedro, ela não tem para onde ir, então ela fica parada. Caso de Vila Velha, né? Vila Velha é um exemplo. É um exemplo que quando chove a água não escoa. Né? Fica lá, que a cidade fica toda alagada. Aí você tem que fazer um trabalho que é a longo prazo. A gente tem algumas, eu gosto às vezes de citar, não que seja perfeito, mas a questão, por exemplo, qual é um dos grandes gargalos do poder público? Que é que todas as eleições deveriam ser pensando sempre de dar continuidade nas políticas macros. Sim. Então, se você me pega, por exemplo, onde as cidades têm problemas, a grande maioria dos problemas, é que não há uma continuidade das políticas públicas. Né? Rio de Janeiro é um exemplo, São Paulo é um exemplo. Se a gente pega, por exemplo, São Paulo, estava a Marta, antes da Marta estava o Maluf, se não me engano. Tudo que o Maluf fez estava errado, tudo que a Marta fez estava errado. Agora o Kassab, tudo que o Serra fez está errado. Então, e na realidade não ocorre isso. No Rio é a mesma coisa, o que o César Maia fez e coisa. Na realidade, os grandes programas, os grandes projetos, eles têm um tempo de gestação, né? Debate, planejamento, e financiamentos, licitações, até que sejam concluídas, né? E às vezes o período de governo de 4 anos não permite. E aí você pega, por exemplo, que é onde eu dou uma situação da grande Vitória. Você pega, por exemplo, Vila Velha, com esse problema todo que não é mexido, e você pega a Prefeitura de Vitória. Não é perfeita. Mas você pega um acompanhamento do Vitor Boaz, que começou a fazer um estudo das encostas, veio o Paulo Atung, deu continuidade, veio o Luiz Paulo, deu continuidade, tendo essa preocupação. Não tanto, entendeu? Não tanto como deveriam ter dado. Entendeu? Em todos os poderes públicos. Deveriam estar investindo mais. Né? A Prefeitura de Vitória hoje deveria estar investindo mais. Mas você tem uma questão amenizada. Nas últimas chuvas você viu que nós não tivemos, como contorno, teve como é que fala? Vila Velha, Cariacica. E mesmo assim nós não tivemos chuvas como teve o Rio de Janeiro. Será que se nós tivéssemos aquela chuva torrencial, direta de 3 dias seguidos, 4 dias seguidos,
nós não teríamos os mesmos problemas como o Morro do Macaco? Sim. Então, essa preocupação é que o poder público tem que prever. Não é, na minha opinião, não é ocorrer como ocorreu em São Paulo e Rio. Ocorreu a tragédia em São Paulo, o governo do estado de São Paulo falou o seguinte: vamos colocar 800 milhões de reais para verificar, para ver o alagamento de São Paulo. No Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro está colocando 500 a 600 milhões para a questão das encostas no Rio de Janeiro. Será que nós precisamos esperar aqui no Espírito Santo a gente ocorrer uma tragédia para o governo do estado, para o governo federal, investir nos municípios como Vitória, Serra, Cariacica? Para quê, se nós podemos fazer uma prevenção? Esse que para mim é uma das críticas que nós temos que ter para o poder público, principalmente o governo estadual, o governo federal, que eles detenham o dinheiro. Os municípios nossos são municípios pobres. Um município um pouco mais rico, né, vamos colocar dessa forma, é Vitória. Mas mesmo assim não pode fazer grandes obras. Bem, vamos a um rápido intervalo. Voltamos já com esse debate. Fique conosco.